Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais esta noite na presença de Deus. Feliz por poder rever os irmãos. Esses dias apareceram algumas lembranças, né? A gente aqui, adorando a Deus junto. É uma satisfação enorme poder retornar a esta casa, este lugar de Deus, este lugar de bênção. Quero externar minha gratidão a Ele também, ao meu amigo pastor Alessandro, que merecidamente está pegando férias. Que Deus abençoe a vida dele, sua esposa pastora Marisa, seus filhos. Minha gratidão também ao meu amigo pastor Levi e a todos os amigos, a sua esposa e todos os amigos que aqui estão. Sem perca de tempo, meus irmãos, se a igreja puder permanecer de pé, só na leitura da palavra, em reverência à palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 10. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 10. Nós vamos externar esta leitura até o versículo 26, porque aquilo que Deus tem falado ao meu coração está incluso tudo num contexto só, desde o versículo 10 até o versículo 26. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaço levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente, e mandou para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém? Podeis assentar, queridos. Queridos, quero trazer aqui uma mensagem expositiva e didática dentro desses versículos que nós lemos. Marcos, ele foi o primeiro autor dos evangelhos. A Bíblia não está em ordem cronológica, né? Mateus está na frente, mas Marcos foi o primeiro a escrever. Tanto é que lá no capítulo 1 fala o quê? Princípio dos evangelhos.
E só Marcos traz essa narrativa aqui que nós fizemos. Claro que a multiplicação dos pães, né, que ele faz aqui nas perguntas, aconteceram nos evangelhos. Falam nos evangelhos. Mas estas narrativas destas perguntas, destes questionamentos, só Marcos. A cura do cego de Betsaida, só Marcos. Queridos, e eu quero começar por onde nós iniciamos o texto, no versículo 10, a seguir. Você vai ver que Jesus, ele tinha o hábito de entrar em barco, porque ele era o quê? Um missionário. Ele ia em várias regiões levar o evangelho. E ele levava consigo os seus apóstolos. Os seus 12 apóstolos, para quê? Para prepará-los, para ensiná-los. Quando a gente vai estudar sobre o tempo que os apóstolos foram preparados, nós vamos chegar à conclusão que eles ficaram por volta de 3 anos e meio andando com Jesus, vendo o que Jesus fez, vendo as curas, vendo os milagres. Eles acompanharam Jesus nesse processo de evangelismo, cura e libertação. E mais uma vez eles vão entrar com Jesus no barco e vão para a região de Dalmanuta. No versículo 11, nós vamos ver que quando eles saem desse barco, eles vão se deparar com os fariseus. E os fariseus vão questionar Jesus. E os apóstolos estão ali assistindo tudo, e eles vão pedir um sinal do céu. E Jesus não vai lhe dar sinal algum. E o que me chama a atenção, queridos, é que a partir do versículo 13, Jesus vai entrar de novo no barco. No 14, eles se esquecem de levar pão, só tinha um pão. E no 15, Jesus vai dizer: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava querendo ensinar. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava querendo mostrar para eles. Jesus aqui não estava querendo dizer a respeito do pão, propriamente pão, aquele que nós comemos de manhã, de tarde ou de noite, o pão, né? Não era esse pão que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava orientando os seus discípulos a não se misturar com os que os fariseus ensinavam, a não se misturar com o que Herodes estava fazendo. Os fariseus, queridos, eles criam em Deus, criam na Torá, seguiam Moisés, mas eles não criam completamente em Jesus, naquilo que Jesus pregava e ensinava. Tanto é que durante todos os evangelhos, nós vamos ver Jesus combatendo o ensinamento deles. Tinha alguma semelhança com a palavra de Deus, mas não era correto o que os fariseus ensinavam. E Jesus se preocupava com seus apóstolos para não se envolver com esse fermento. Assim também com Herodes. Herodes, ele era do Império Romano. Os herodianos eram envolvidos com política. E queridos, nos dias atuais, nós que servimos a Cristo, Jesus continua se preocupando conosco, para a gente não se envolver com esse tipo de coisa. Deus, ele confirmou o meu coração esta mensagem quando o nosso irmão presbítero Adriano falou aqui a respeito do evangelho da prosperidade, que prega o evangelho fácil, que prega o evangelho de barganha, que prega o evangelho que não é de renúncia, de seguir a cruz. Como os fariseus tinham coisas parecidas, mas eram coisas erradas e contrárias, hoje em dia existem muitos falsos evangelhos sendo ministrados, entrando dentro das nossas residências, pela televisão. Quando assistimos à televisão,
E nós devemos tomar cuidado para não cair nesses tipos de ensinamento. Não caímos nesse tipo de fermento. E outra coisa, não é só pela televisão. Existem outros evangelhos semelhantes, mas que são contrários à palavra. Domingo às 9 horas da manhã, vão na nossa porta de casa, na parte da manhã, batem na nossa casa, pregando um outro tipo de evangelho que fala de Deus, que anuncia Deus. E nós devemos tomar cuidado porque eles querem entrar no nosso lar, e nós não podemos abrir a porta para receber esse tipo de evangelho, pois o próprio apóstolo João, na segunda carta ao João, no versículo 7 diz: se alguém chegar até vós, trazendo outro evangelho que não é o de Cristo, não o recebais na sua casa. Trazem revistas, trazendo ensinamentos contrários à palavra, e nós devemos tomar cuidado. Jesus estava orientando os apóstolos, e hoje em dia não é diferente. Existem, entre aspas, muitos fariseus, trazendo evangelhos que querem trazer certa semelhança, mas são contrários, ensinamentos contrários. E da mesma forma, o Herodes, que representava o Império Romano, coisas políticas, representa no dia de hoje o mundanismo. Nós, como servos de Deus, não podemos se envolver com o fermento das coisas do mundo. Não podemos nos misturar com as coisas do mundo. Não podemos amar a Deus e as coisas do mundo. Não podemos servir a Deus e servir as coisas que o mundo coloca no nosso caminho. Devemos tomar cuidado. O mundo está aí constantemente nos oferecendo seus prazeres, oferecendo seus deleites. E a palavra nos fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é a vontade desenfreada da carne, pelas coisas da carne, a concupiscência dos olhos, foi assim que começou a queda de Davi. Aquilo que nós estamos olhando, aquilo que estamos assistindo, aquilo que estamos vendo na internet, e a soberba da vida não vem do Pai, mas vem do mundo. E nós devemos tomar cuidado para não sermos envolvidos com esse tipo de coisa. Jesus se preocupava com os apóstolos, e ele deixou esse texto porque ele se preocupa comigo e com você também. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele continua, queridos, e aí ele vai trazer, a partir do versículo 17, que nós lemos, até o versículo 21, 7 tipos de perguntas, 7 questionamentos. Ele vai falar sobre coração endurecido, ele vai falar que eles tinham olhos, mas não estavam vendo, ele vai falar que eles tinham ouvidos, mas não estavam escutando. Ele vai falar de coisas que ele já fez, que eles não se lembravam mais, trazer à memória deles as 2 vezes que ele multiplicou os pães, trazendo os discípulos despertar, trazendo à memória ali, ensinando eles de uma forma didática, trazendo eles se lembrar. Se lembra quando eu fiz aquele milagre da multiplicação dos pães? Eles, lógico que nos lembramos. Se lembram que tinham ali cerca de 5.000 pessoas? Sim. E eu ali não fiz sobrar 12 cestos de pão e todo mundo não comeu, mesmo tendo apenas 5 pães e 2 peixes. Depois ele vem com a segunda multiplicação, que com 7 pães, ali ele fez também 4.000 pessoas se alimentar, e ainda sobrou cestos também. E os apóstolos se esqueciam. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus mostrava, eles se esqueciam. Quer ver a prova disso? Marcos capítulo 6, versículo 52. A Bíblia deixa bem claro, somente Marcos fala sobre isso. Mateus não fala, Lucas não fala. Que o Senhor permitiu ali aquela segunda tempestade no barco na vida deles, porque o coração deles estava endurecido, e eles não tinham ali entendido a multiplicação dos pães. Existem coisas que Deus permite na minha e na tua vida, para nos ensinar, porque o nosso coração está endurecido.
endurecido, mas quando Ele quer nos ensinar, é para que nós estejamos firmes na presença dEle. Já se esqueceu do que Jesus fez na tua vida? Já se esqueceu dos milagres que Ele já realizou? Qual foi os pães que Ele já multiplicou na tua vida? Aleluia! Temos olhos e não temos visto, temos ouvido e não temos escutado. Tanta coisa que o Senhor já fez por mim, tanta coisa que o Senhor já fez por você, tanta luta que Ele já nos livrou, tanta enfermidade que Ele já curou, tanto milagre na libertação no meio dos nossos. O que mais Ele precisa saber para o nosso coração não endurecer? Que Ele é o Todo-Poderoso e que estejamos firmes com Ele. Não endureça seu coração, não duvide. Traga à memória o que te traz esperança. Não se esqueça do que o Senhor já fez por ti, no meio dos seus, no meio da tua igreja. Tanta coisa. Como não entendestes ainda, como ele encerra aqui no versículo 21, como não entendeis ainda? Quantas tempestades vão ser necessárias para vir para nós deixarmos o coração incrédulo e endurecido de lado, e acreditar na palavra dele que diz que agindo ele, quem impedirá? E acreditar que ele diz que as coisas que são impossíveis aos homens é possível a ele. Queridos, o Senhor tinha feito milagres, eles não estavam entendendo. E aí, queridos, ele entra no versículo 23 de uma forma didática, para ensinar em cima disso. Ele vai falar a respeito da cura de um homem também que tinha olhos, mas não estava vendo. Ele vai tratar do que ele já estava tratando logo em seguida. Quando ele chega em Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E a primeira atitude que ele vai ter com esse cego, qual que é? Tomar ele pela mão e levar ele para fora da aldeia. Queridos, dentro desse versículos 23 até o versículo 25, esse cego, o texto me mostra, Deus me mostra, por esse texto, 3 características desse cego, que a gente pode estar envolvido nas 3, ou em uma, ou em 2. A primeira característica que eu quero trabalhar com a igreja nesta noite, já está aqui no 23, que eu já falei. Ele toma o cego pela mão, leva-o para fora da aldeia. O cego não conseguia enxergar, o cego não conseguia sair da aldeia. A primeira atitude de Jesus é pegar ele pela mão e tirar ele da aldeia. E no final da mensagem você vai ver e vai entender que a Bíblia nos mostra e nos dá a entender que provavelmente a cegueira daquele homem era andar dentro daquela aldeia. Queridos, antes nós estávamos cegos, mas não cegos fisicamente, cegos espiritualmente. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4, que o Deus, com letra minúscula, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Ele nos cegou. Satanás cega o ser humano, cega, nos deixa incrédulo, não temos visão espiritual de nada, somos homens naturais. Existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, conforme Paulo fala aos Coríntios. E nós éramos homens naturais. E quem sabe eu estou pregando aqui nesta noite para alguém que ainda continua como homem natural, continua sem visão espiritual, continua sem visão de Deus, continua sem visão na palavra, continua sem visão nas coisas de Deus. E Ele nos tomou pela mão, nos tirou do mundo que é a aldeia, nos tirou do pecado que é a aldeia, nos tirou alguns aqui dos vícios que era, aleluia, a aldeia, nos tirou de tudo que nos cegava, de tudo que nos deixava sem ter visão, e nos trouxe para querer mudar a nossa visão. Primeira característica desse cego: não enxergava nada.
Segunda característica desse cego, a segunda e a terceira eu vou me prolongar um pouco mais, porque são características interessantes. Ainda no versículo 23, tratando da primeira, ele vai cuspir nos seus olhos, e vai impor as mãos e perguntar se ele via alguma coisa. Aí no 24, ele vai dizer: levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Queridos, quantas e quantas vezes nós estamos assim, na segunda característica desse homem? Sabe qual? Primeiro, o texto nos faz entender que ele não era cego de nascença. Tantos textos a gente vê, tantos não, melhor dizendo, em alguns textos a gente vê cegos de nascença sendo curados. Esse aqui não. Esse aqui ele enxergava e ficou cego. E eu entendo que ele ficou cego por alguma coisa que aconteceu na aldeia, mas ele enxergava. Como que você me prova, pastor? Sabe por quê? Porque ele vai falar: vejo os homens como árvores que andam. Então, ou seja, ele sabia o que era uma árvore. Ele já tinha visto a árvore. Ele perdeu a visão por alguma coisa. E agora este cego vai ter um encontro com Cristo. Jesus vai tomar ele pela mão, vai tirar ele da aldeia e vai começar a trabalhar na vida dele. E ao começar a trabalhar na vida dele, o trabalhar da vida dele é diferente dos outros cegos. Esse ele vai cuspir nos seus olhos e vai lhe perguntar se ele via alguma coisa. E ele vai falar: veja os homens como árvores que andam. Queridos, entenda uma coisa: existem momentos na minha e na sua vida que para a gente ser abençoado, porque este cego vai ser abençoado, às vezes Deus vai fazer alguma coisa, trabalhar na minha vida e na tua vida, diferente do que fez no teu irmão, na tua irmã. E às vezes a gente não entende, mas Jesus é assim. Ele trabalha do jeito dele, como ele quer, do jeito que ele quer. Para cada um ele tem um propósito, um modo. Dele é o querer, dele é o efetuar. Às vezes você pensa: pô, mas aquele irmão, aquela irmã foi abençoado de uma maneira fácil, de uma maneira rápida. A bênção foi assim, e comigo está sendo diferente. Jesus lhe diz na sua palavra em Romanos 12:2 que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele está trabalhando na tua vida de uma maneira que você não quer, é porque ele tem algo também bom para a tua vida. Ele cuspe nos seus olhos. E aí vai aparecer a segunda característica desse cego. Ele agora passa a ter uma visão mais ou menos. Ele passa a melhorar a visão. Antes ele não enxergava nada. Agora ele começa a melhorar e a enxergar alguma coisa. Mas essa não é a visão ainda que Jesus queria para ele. E muitas das vezes, eu e todos nós, às vezes, estamos assim. Sabe por quê? Uma visão que estamos vendo as coisas como não se deve ver. Eu não posso ver os homens como árvores que andam. Você quer ver que como muitas das vezes a gente está vendo uma visão desta forma, como não é para se ter? Eu não posso ver os homens que estão passando aí fora. Quando eu digo aí fora, aqui na rua, fora da igreja, e não ter o sentimento no meu coração que esses homens, se eu não fizer alguma coisa, eles correm o risco de ir para o inferno. Eu não posso ver estes homens como árvore. A árvore não vai para o inferno. A árvore não vai para o céu. A árvore não fala. A árvore não ama. A árvore não odeia. A árvore não é um ser humano. Eu não posso ver os homens como uma árvore. Eu tenho que ver os homens com sentimento de amor, de compaixão, de querer a salvação dele. Crente que está com a visão restaurada e curada, ele tem que olhar para o homem, ele tem que olhar para a mulher, ele tem que desejar que este homem e esta mulher suba para o céu junto com ele.
olhar também para o homem, para a mulher que está com ele dentro da igreja, que é homem falho e a mulher falha que nem ele, e mesmo assim tem que amar ele e amar ela como ele e como ela é. O meu irmão, a minha irmã, aquele que não é irmão, não é irmã, está no mundo, tem sentimentos. Temos que tomar cuidado para não mexer com o sentimento dos outros, aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Vocês já pararam para pensar? Eu, quando li esse texto, eu fiquei analisando. A árvore, alguém planta. Eu mesmo, aí tem coisa de menos de um mês, eu plantei uma árvore lá. Agora eu estou regando. Mas primeira vez na vida que eu estou fazendo isso. Primeira vez que eu estou fazendo isso na minha vida. E quantas árvores que a gente vê por aí que a gente nunca colocou uma gota d'água e a gente usufrui dos benefícios dela. Estaciona o carro debaixo para o carro não tomar sol. E a gente nunca fez nada por essa árvore. A gente pega uma vara e bate nela para cair um fruto dela e comer do seu fruto. A gente pega uma pedra e atira nela para cair um fruto e poder comer. Eu já fiz isso muitas vezes. E nós não podemos ver os homens assim. Eu não posso ver meu irmão, minha irmã, ou um ímpio, com apenas uma intenção de querer que ele me beneficie em alguma coisa. De querer apenas usufruir do que ele pode me oferecer. Hoje tem muita gente com a visão assim, querendo se aproveitar só do que aquela pessoa pode oferecer para ele. Se ela lhe oferece alguma coisa, ela é o seu amigo, ela é tudo para ele, senão muda as coisas. Esse é o tipo de visão errada. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, a árvore, como eu falei, nós apedrejamos, nós batemos um pau para comer do seu fruto. E nós não podemos agir assim com o ser humano, nem com ninguém. Não podemos ter esse tipo de visão. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a ti mesmo. Os que nos odeiam, amar também. Os que falam mal de nós, amar também. Os que nos perseguem, amar também. E como que eu vou provar que eu amo? Orando por ele, orando por ela. E não desejando mal. O Evangelho é isso. Como o nosso irmão falou na teologia da prosperidade, você não vai ver ensinando isso. Mas o Evangelho de Jesus é isso. É renúncia da nossa própria carne. A minha carne vai querer que aquele que fala mal de mim, aquele que fez mal para mim, sofra, padeça, que Deus pese a mão. Isso vai ser a minha carne, mas eu tenho que lutar contra isso. E para isso eu tenho que estar com a visão apurada, a visão cheia de Deus, a visão na Bíblia, a visão voltada a Jesus. E aí eu vou conseguir vencer isso. Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E o interessante, queridos, ainda dentro do versículo 24, que fala que ele levantou os olhos. Eu quero chamar atenção para esse destaque aqui, porque a gente já vai ver logo em seguida o 25. Eu convivi durante um ano na onde eu trabalhei, numa casa terapêutica aqui na cidade, que infelizmente fechou, com um cego. E não só por causa desse cego, a gente pode ver no dia a dia o cego, você conversa com ele, a grande maioria, você conversando com ele, ele não vai estar olhando na sua cara, ele vai estar de cabeça baixa. Você está conversando com ele, o cego, ele vai estar falando contigo olhando para baixo. E aqui, quando eu vejo esse cego, eu imagino assim, levantando os olhos, ele olhou reto, porque ele viu as árvores, e as árvores estão em linha reta. E aí ele passa a ter a sua visão voltada para os homens. E às vezes nós devemos tomar cuidado, viu? Porque a nossa visão está voltada só para o homem. Para o erro do homem, para o erro da mulher. É por isso que Jesus fala, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E aí nós estamos errados, estamos na segunda visão. E a terceira e última, versículo 25. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos.
e fez ele olhar para cima. Está vendo só? Quando ele levantou os olhos, olhou reto para as árvores. Agora Jesus vai pôr as mãos nele de novo e vai fazer ele olhar para cima, não é mais reto, para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Queridos, o cego de Jericó, que não é esse cego, Jesus só perguntou: que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. E Jesus falou: vai, a tua fé te curou. Só com uma simples palavra. Esse cego aqui não. Esse cego aqui teve um trabalhar especial na vida dele. Primeiro cuspe, depois Jesus vai impor de novo as mãos. Existem situações na minha e na sua vida que não vai acontecer na hora. Você vai ver às vezes o seu irmão, a sua irmã ser abençoado primeiro de uma forma diferente. Deus sabe o que está fazendo para cada um. Conosco Ele vai trabalhar de uma maneira diferente. Vai cuspir nos nossos olhos, que é coisa que a gente não quer. Claro que eu estou parafraseando. Vai ter que impor as mãos de novo na nossa vida. Quantos leprosos que Jesus, que melhor dizendo, que o Senhor curou no Antigo Testamento, somente com uma oração, com uma palavra, e Jesus também, no Novo Testamento, da mesma forma. Agora com Naamã foi diferente. Ele teve que dar 7 mergulhos, num rio de água suja, para cada um Deus ter um trabalhar. E Deus estava trabalhando nesse cego, não só para trabalhar a vida dele, mas para trabalhar a vida dos apóstolos que estavam com o coração endurecido. Tinham olhos, mas não estavam vendo. Tinham ouvido, mas não estavam ouvindo. Estavam se esquecendo de tudo. E quem sabe eu e você, muitas das vezes já nos esquecemos do que já vimos o Senhor fazer. Já não temos mais ouvidos espirituais. Estamos tendo os olhos, mas estamos fechando a nossa visão. Deus me deu esta palavra para trabalhar na minha vida e na tua vida. Vai colocar as mãos dele, vai fazer ele olhar para cima. Lembra que na segunda visão ele está olhando reto, vendo as árvores, os homens como árvores que andam. Visão focada no homem e uma visão errada. Agora, Jesus vai fazer ele olhar para cima. É de cima que vem o socorro. É de cima que Jesus vai vir arrebatar a igreja. É de cima, aleluia, que vem os dons. É de cima que vem as bênçãos. É de cima que vem aquilo que vai fazer a gente crescer espiritualmente. E como eu faço para melhorar minha visão? Este cego aqui, ele teve a visão totalmente restaurada quando ele olhou para cima. E espiritualmente falando, como que é olhar para cima? Não é agora eu ficar olhando assim. Olhar para cima é olhar para a Bíblia. Olhar para cima é vir ouvir a palavra. Olhar para cima é falar com Deus, dobrar o joelho aos pés da cruz. Olhar para cima é renúncia, olhar para cima é jejum, olhar para cima é se aproximar de Cristo. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Quantas coisas que o Senhor já fez, até quando vamos ficar com o coração endurecido? Diz a Bíblia que este homem viu cada homem claramente. E aí no versículo 26, que é o último versículo, e Jesus o manda para a sua casa dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. A aldeia estava fazendo mal para aquele homem. Qual tem sido a nossa aldeia? Por onde temos andado? O que temos visto? O que temos assistido? O que estamos colocando dentro da nossa casa? Com quem estamos nos relacionando? Jesus, ele se preocupa conosco. Que a nossa visão, a partir de hoje, seja uma visão clara, restaurada. Visão de ganhar almas para o reino de Deus.
Visão de ganhar almas, trazer para a igreja e poder juntamente conosco sermos arrebatados juntos para os ares. A igreja é isso. A igreja é ganhar almas para o Senhor, para a gente subir junto. Se preocupar com o nosso familiar que ainda não é salvo. Me vem à memória agora, nesse exato momento, aquele texto de Atos 3. Um homem tinha mais de 40 anos, que todos os dias era posto aonde? Na porta do templo. Todos os dias. E entravam ali e ninguém se preocupava com aquele homem. O culto rolando dentro da igreja, a oração rolando dentro da igreja, e ninguém se preocupava com aquele homem. Até que veio Pedro e João, com a visão em Jesus. E olha para ele, olha, agora nesse momento eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Jesus. E eu tendo Jesus, eu não vou só te falar de Jesus, eu vou te dar a minha mão. Eu vou estender a minha mão para te tirar dessa situação, para te trazer para Jesus. E quando isso aconteceu, ele entrou saltando, louvando e adorando a Deus. Xarabacalabá, xarabacaragá. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Quantos estão na porta do templo? Às vezes não é porta do templo, é porta da nossa casa, dentro da nossa casa, esperando que a gente fale de Jesus, que a gente estende a mão. O nosso vizinho, no nosso trabalho, na nossa escola. É esse tipo de visão que Jesus espera de mim e de cada um de nós. Se você deseja ter a sua visão restaurada, se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, para o Senhor trabalhar na sua mente, para que esta palavra possa surtir efeito na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, pela tua palavra que falou ao meu coração, que foi transmitida à tua igreja, e eu sei que ela não volta vazia. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha restaurar nossa visão, que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que nós jamais venhamos a nos esquecer de tudo que o Senhor já fez e de tudo que o Senhor ainda pode fazer. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando em cada visão, em cada coração, em cada mente, a começar em mim, Pai, em cada um que aqui está, e também naqueles que não puderam vir, ó Deus, e que nós consigamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falou conosco pela tua palavra. Nos cura espiritualmente, nos restaura espiritualmente. Mas se tiver alguém aqui também enfermo fisicamente, Senhor, em nome de Jesus, cura, Pai, cura infecção, cura inflamação, cura dor, cura enfermidade que possa haver em nosso corpo, que às vezes a gente nem sabe. Espírito Santo, o Senhor sabe. Em nome de Jesus, cura nesta hora, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor da igreja, sua esposa, abençoa cada obreiro. Meu Deus, continue abençoando este lugar, prosperando esse ministério, continuando trazendo crescimento em todas as áreas, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Deus abençoe a igreja. Não esqueça de mim e da minha família nas suas orações. Amém?